Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a live. Boa noite, Salomão Campinas. Já vou te aceitar aqui. Só comentário. Boa noite para quem está entrando. Nosso convidado, que já está entrando. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago Oliveira, para quem está entrando aí na live. Opa! Boa noite, Salomão Campinas. Ah, meu, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. E você aí, tudo bem? Bom, tudo bem, como tu pode ver aí, eu tô vestido de gaúcho, meu. É isso aí, meu. Não, isso foi até uma orientação, né? Até o Rodrigo pediu para que eu fizesse isso, né? Eu aqui vestido de gaúcho, né, meu? Representando aqui meu estado, Rio Grande do Sul. Mas é isso aí, meu. Como é que tá aí em Minas Gerais, meu? Tá indo bem, graças a Deus, trabalhando bastante, indo aí com firmeza aí na campanha mesmo. Tá certo, meu. E aí, tem pão de queijo para hoje, meu? Porque eu acho chimarrão tem, meu. Já tô aqui preparando o meu. Isso aí. Tranquilo, meu. Bom, pessoal, para quem tá entrando aí na live, tá? Só vou dar algumas orientações aqui, antes de eu iniciar. Bom, todos aqui conhecem o Rodrigo Brasileiro, que é o líder da Confederação Monárquica, né? Eu também faço parte da Confederação Monárquica, né? Convite do Rodrigo. Só que nesse tempo agora, ele não vai poder mais fazer lives. Ele está estudando pra caramba, ele está estudando porque ele vai ter que fazer prova ele vai ter que fazer prova no serviço dele, né? Porque ele é médico, ele já é doutor, e tem que fazer prova. Aí ele está estudando muito. Aí a questão das lives ele deixou para mim, né? Ele disse que eu já posso fazer lives aqui na página quando eu precisar. E para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Oliveira. Eu lidero o grupo Gaúchos Monarquistas daqui do Rio Grande do Sul. A minha página se chama assim, Gaúchos Monarquistas. Para quem não conhece, pode seguir lá, tá? E sou líder do movimento monarquista no Rio Grande do Sul. Então, para quem não me conhece, pode me seguir lá, tranquilo? Salomão, cadê sua roupa de mineirinho? Pega o chapéu de palha e um cigarro de fumo roleiro. Nossa. Não, e os comentários aqui rola, né? Ah, isso é É bom. isso aí. O pessoal interage. Exatamente. Então, pessoal, para quem já tiver aí perguntas aí para fazer para o nosso convidado aí, Salomão Campina, já pode fazendo as perguntas, tá? Se não tiver, eu vou fazendo aqui, entrevistar o candidato aqui. Mas é isso, Salomão, nos conta aí, quer te apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece, a tua atuação no movimento monarquista. Então, eu venho há mais de 8 anos estudando, lendo principalmente, né, o curso online de filosofia do grande Olavo de Carvalho. E aí eu aprendi muito política, ciência política, né? Aí eu comecei a ler sobre história do Brasil, que eu me interesso muito. E aí eu comecei a descobrir, né, sobre a monarquia. E aí comecei a, assim, pesquisar livros sérios, né, sobre a monarquia, biografias de Dom Pedro II. Até eu cito aqui uma grande frase do Magnânimo, né, que é: a despesa inútil é furta à nação. Uma coisa que tinha que ser assim, um mantra, né, uma filosofia de todo político no nosso país, né? Para o pessoal ter uma noção, a nossa nação tem 5.570 municípios. 2 desses municípios não têm eleição. Então, vamos supor que cada município tenha pelo menos um vereador que tenha noção da profundidade dessa frase e da figura de Dom Pedro II.
nossa nação seria outra, né? Até o Dom Bertrand ele fala, né, que não existe nenhuma pessoa que fala com boca cheia que a República deu certo. Muito pelo contrário, ela deu certo para os inimigos da nação, para quem visa, né, a rapinagem, a destruição, a subversão, né? De 1889 para cá, você pode observar bem, só esteve no topo do poder quem é burro e quem é ditador, entendeu? De todos os presidentes, você pode ver essa. Não tem, entendeu? Não tem um outro andar da carruagem. E aí eu comecei a ver que eu tinha que começar a falar o bom e velho português na tribuna. Até eu já falei para alguns amigos que se Deus me ajudar e a população de São Lourenço também me ajudar e eu ser eleito vereador, eu vou ser um tanque de guerra na tribuna. Isso não é brincadeira, entendeu? Não é porque eu sou um vereador de uma cidade do interior que não dá para fazer coisa. Dá para fazer e muito, entendeu? Eu tenho voz, eu tenho aí meu corpo, vou andar, vou correr atrás, tem que pressionar. Mesmo sendo vereador, a gente tem que pressionar para que ocorra de novo um plebiscito. E outra coisa que isso é importantíssimo, o único movimento no Brasil que tem unidade e não tem racha, não tem divisão, é o movimento monarquista, um movimento que cresce muito, tá? Muito. Se você pegar de 93 para cá, cresceu como nunca. E outra coisa também que eu falo que eu sou amigo do ex-prefeito de Mogi das Cruzes. Em 93 ele fez campanha pela monarquia. E ele me fala, especialmente, que ele, com o esforço dele, foi um dos municípios que mais conquistou voto para a monarquia. Isso em 93. Então, o que acontece? Toda a classe política no Brasil tem pavor de que ocorra novamente um plebiscito. Eu não tenho medo. Eu luto para que ocorra isso, porque a gente tem que dar um basta, entendeu, nessa república atual que não respeita a nossa nação. Vamos supor, né, você pega aí ao redor do Brasil, né, tem a Venezuela, tem a Argentina, né, tem a Colômbia, são narco-países, são países que, né, o submundo do crime comanda essas nações. E o Brasil, infelizmente, ele está, né, sendo refém. Então eu vejo, né, que a monarquia é o único, assim, solução com seriedade de mudar o Brasil assim da água para o vinho. É lógico que vai ter contratempos, né? A gente está, né, numa outra era. Até para quem não conhece, né, o Jailson Rosa, dono do canal Casando o Verbo, ele fala: nós, seres humanos, estamos na era tecnotrônica. Então, é um desafio para todo monarquista e até para a Casa Real. E a gente tem que, né, se adaptar ao mundo que está aí. A gente luta não é nem com inimigos internos, mas com inimigos externos, né? Você pega até o caso do Harry Kissinger, né? Que está agora lá com o Xi Jinping. Então, pensa bem, a Casa Real vai ter que enfrentar o Império Chinês, o Império Russo, entendeu? Não pode se dobrar esse pessoal, não. Lógico que a gente tem que manter a diplomacia, o respeito entre as nações, nunca visando um conflito aberto, mas a gente tem que se impor, entendeu? A gente tem que falar, ó, aqui é Brasil. Se você quer fazer zona, faça na sua nação. Aqui não. Essa postura que a gente tem que ter. Então, eu venho com esse objetivo, né? Com seriedade, compromisso, defesa da nossa nação, da unidade nacional, né? Que lamentavelmente a República, né? Na época do PT, a gente chegou quase, né? Graças a Deus, impediu, né? Uma divisão do país, né? Norte contra sul. Pensa bem, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II lutou, né? Suou para manter a unidade, e vem esses aventureiros, né, com essa república, né, propor, não, temos que dividir a nação. Dividir o caramba!
O Brasil tem que manter a unidade. Entendeu? O Brasil é assim e vai continuar assim. O negócio de dividir virou essas nações aí, né, da cultura espanhola, né? Argentina, Venezuela, olha só a guerra que virou. Então é isso. E eu tenho uma pergunta aqui, ó, do Luiz Marins, que é um grande amigo meu, ó. Salomão, na cidade onde você mora, o conservadorismo é forte? O que tu diz aí pro nosso amigo? Então, depende da visão que ele tem do conservadorismo. Se for um conservadorismo, né, americano, do Russell Kirk, né, do Roger Scruton, que é um inglês, ou um conservadorismo nacional, né, do João Camilo de Oliveira Torres, né, do Olavo de Carvalho, é pouco, quase nulo, entendeu? Eu, particularmente, eu não conheço nenhuma pessoa da minha cidade que leu essas obras, entende essas obras profundamente. No máximo é um ou outro que leu alguma obra, né? E tem assim o conservadorismo, né, que todo brasileiro tem, né, que é a cultura popular e tal. Então é assim, depende de qual conservadorismo ele está se referindo, né? Aqui, infelizmente, eu vejo que tem o que todos os municípios do Brasil têm, que é a juventude ser de esquerda, entendeu? Tem aquela visão e pensamento pós-contemporâneo, né? Ah, Então, sim. né, nessa trincheira, né? Pois é, meu. Olha, eu dou graças a Deus por eu não ser de esquerda, por eu não ser desse lado aí, porque muitas pessoas da minha idade, né, que eu tenho 23 anos, né, eu fico militando por essa causa, achando que estão fazendo certo, né, vem com esse papinho furado de igualdade, mas na realidade, esses regimes a gente sabe que não é. A gente sabe que o que eles querem mesmo é o quê? Eles querem centralizar o poder. Quem está no comando quer centralizar o poder neles, e não é o que a gente defende, não é o que a monarquia tem para proporcionar, né, então... e me diz uma coisa assim, Salomão. Tu tem quantos anos? Eu Qual a tenho tua idade? 23. Ah, mesmo que eu, tá tranquilo. Não, é porque assim, meu, aqui em Porto Alegre, meu, aqui na minha cidade, a gente não tem candidato monarquista. A gente tem alguns que são simpatizantes, né? E uma coisa que eu até posso dizer é o seguinte, para aquelas pessoas que não têm candidatos monarquistas para votar na sua cidade, o ideal é o quê? É pegar e pesquisar a vida de cada um, pesquisar, né, fazer um filtro, né, se essa pessoa tem algum histórico de corrupção, ver, por exemplo, quem é conservador, né, que defende, por exemplo, uma economia mais liberal, entendeu? Valores da monarquia, vamos dizer assim, entendeu? A gente pode dizer assim, a pessoa se não tem candidato monarquista numa cidade, então pesquisar e ver, né, o histórico de cada candidato, né, é o que eu estou fazendo aqui em Porto Alegre. Ser de Porto Alegre, a Emanuela W tá vindo igual um tanque, hein, cara? Tem que ter muito cuidado pra não colocar uma pessoa do PC do B. Pelo amor de Deus, é difícil. Aí é que tá, meu. Ela tem chance de ganhar aqui em Porto Alegre, só que tem outra questão. Meu, as pesquisas que estão dizendo que ela está na frente são as mesmas que disseram que Bolsonaro ia perder para todos no segundo turno. São as mesmas as pesquisas que falaram que o presidente lá dos Estados Unidos ia perder para Hillary Clinton, de 90% de chance. Então, a gente sabe que pesquisas assim não são confiáveis, tá? Até porque assim, ó, eu nunca fui consultado por ninguém. Nunca ninguém chegou na minha casa me perguntando em qual candidato votar. Aqui na minha rua, aqui no meu bairro, isso nunca aconteceu, né? Então, são pesquisas que eu digo que eu não que não são confiáveis, né? Então, mas sim, claro, ela tem chance, mas sim, a gente tem candidatos bons aqui em Porto Alegre, né? Então, a gente não tem monarquistas aqui, mas simpatizantes da história do Brasil, de Dom Pedro II, isso a gente tem, né? Então, a gente está procurando fazer campanha para esses candidatos. Inclusive, Salomão, tu já ouviu falar da ativista Paula Marisa, uma ruiva? Sim, conheço. Sim, eu estava esses dias falando com ela por ligação, né? E ela tá bem atarefada, assim, na campanha dela, porque ela é vereadora aqui de Canoas, que é uma cidade que fica aqui do lado, e ela tá fazendo de tudo, né, para que haja mais conservadores na política, né? Inclusive, ela disse que quer
ela aceitou o nosso convite para fazer uma live, só que depois lá das eleições, né? Mas, enfim, essa situação que está no Rio Grande do Sul, né? Infelizmente. Né? Porque o Rio Grande do Sul é um estado bom, mas ao mesmo tempo tem umas complicações, né? Mas, enfim, não vou ficar falando, né? Porque o entrevistado aí é tu, meu. Tranquilo. Mas, Salomão, então me explica assim, queria comentar aqui uma coisa contigo, falando das universidades, meu. Das universidades. A gente vê que tem uma onda de doutrinação ideológica. A gente vê, assim, que muitos alunos fazem ocupação, querem mais fazer baderna do que estudar, querem mais fazer ativismo político, né, militância, esquerdismo, principalmente, do que estudar. A gente está vendo as universidades formarem mais uma militância política do que profissionais para ingressar no mercado de trabalho. Então, pegando as universidades e pegando também a educação básica, né, tu como vereador, qual seria assim as tuas propostas, assim, o que tu tem assim para oferecer em questão para a educação, o que tu defende assim para a educação? Bom, vamos lá. Primeiro, eu não concordo com essa narrativa assim, de doutrinação. Eu vou pelo que o Olavo ele fala. É consolidação. É um pensamento já que está aí nas ruas, entendeu? Então, nosso desafio é o quê? Contrapor o que eles, né, colocam, né, ou já está assim, batido demais, né, na esfera instrucional, porque educação é coisa do pai e da mãe. Né? A escola fundamental, a escola estadual e o ensino superior, o dever é instruir, dar as ferramentas para a pessoa conquistar o seu lugar na sociedade, né, e na economia. Então, o que acontece? No campo educacional, eu tenho 5 propostas que foi registrado em cartório. Isso aqui é todo o meu cronograma de propostas que eu vou realizar uma vez vereador. Da educação, olha só, eu gosto de fazer muito requerimento. Eu gosto de participar das sessões da Câmara. Tanto que essa pasta aqui, isso tudo aqui é as pautas do dia das sessões, de todas as sessões. Eu chego antes de começar as sessões da Câmara, peço a pauta, leio elas, fico sabendo de tudo que acontece durante a sessão, mais até do que muitos vereadores, que a maioria não tem pontualidade e nem sabe. Só para você ter noção, tem vereador que vai ler a pauta já quase no meio, entendeu, da sessão. É falta de preparo total. Então, olha só, esse requerimento aqui é sobre um projeto do Ministério da Educação do Carlos Nadalim. Não sei se você conhece, eu já ouvi falar dele, que é Tempo de Aprender, que foca na educação de base, que isso diz respeito ao vereador, né, ao município. Que a minha competência é fiscalizar as escolas municipais. O ensino superior, aqui eu não tenho nada de ligação, entendeu? As mais perto é Juiz de Fora, entendeu? Cidade bem longe. Não está na minha ossada. Então, o que está na minha ossada, eu já tenho projeto, né? A primeira coisa que eu vou fazer como vereador é exigir o cumprimento desse projeto. Colocar a minha cidade na lista, fiscalizar, porque esse projeto é maravilhoso. Ele acaba com o analfabetismo e o funcional. E, de quebra, o salário das professoras e dos professores vai subir, mediante competência, né, do professor. Tem um outro projeto também, que é ensinar os direitos do aluno, entendeu? Colocar em todas as salas de aula, né? Deixar o aluno esperto com relação à consolidação de doutrinas, né, de esquerda, né? Então, eu tenho vários outros projetos na linha educacional. E tenho muita coisa. A educação não é brincadeira,
Educação é a minha linha de combate, número um, entendeu? Ali a gente não pode brincar. Até eu deixo aqui registrado, eu sou amigo pessoal do Miguel Najib, né, o autor do projeto Escola Sem Partido. Então você já sabe bem qual é a minha postura. Tem que fiscalizar, tem que marcar presença, entendeu? Tem que fazer igual um deputado que me falha a memória agora, lá do estado do Rio de Janeiro, que ele foi lá no Colégio Dom Pedro II, fiscalizou, gravou, entendeu? Tem que fazer isso. Tem que chegar nas escolas, observar, ver. E fora que é o seguinte, no meu município, o que eu vejo, que eu entendo, o maior problema é, assim, falta de folha, falta de sabonete, entendeu? Falta de coisas básicas para o funcionamento da escola, entendeu? É aquele negócio do Carlos Lacerda, né, que ele já dizia, aonde falta Estado, a gente tem que levar o Estado. Aonde tem muito Estado, a gente tem que reduzir o Estado, entendeu? Te dar um exemplo. Aonde falta casa popular, a gente tem que levar casa popular. Aonde tem muita casa popular, reduz e coloca no local que precisa. Então tem que ter essa noção, esse tato político para a gente avançar. Entendeu? Não é chegar de uma forma despreparada, uma forma que, né, vou lacrar ou vomitar, que vai funcionar. Não é assim. Entendeu? Interessante, meu. Muito obrigado pela tua explicação. E tem uma pergunta aqui para ti de novo do Luiz Marins. Salomão, tem algum plano de inserir a valorização da cultura imperial nas escolas? Tem. Primeiro que eu quero dar uma analisada no calendário do meu município, todo ele certinho. No tocante a datas como nascimento de Dom Pedro II, nascimento de Dom Pedro I, nascimento do José Bonifácio, né, o patriarca da independência. Isso aí dá para eu, pessoalmente, ir nas escolas, né, fazer palestras, explicar. Eu tenho amigos que vão me ajudar nessa área, de ir nas escolas, né, fazer palestras, debates, né, e até quem sabe, se acontecer, né, de ter uma sorte, dá até para fazer um dia comemorativo, né, você vê o 7 de setembro, melhorar a comemoração no meu município, que falta, e muito, entendeu? Uma devida comemoração, né? E outras coisas. Até no Dia do Soldado, que aqui tem comemoração, né, pelo tiro de guerra, então daria para melhorar essa comemoração. Então é assim, o que falta mesmo é eu estar lá para começar a lutar, começar a pressionar, fiscalizar de verdade daí o cumprimento disso, entendeu? Porque, assim, a gente não pode exigir de pessoa que nunca entendeu, nunca soube. E aí, o meu papel é explicar, dar instrução, entendeu? Chegar, hoje é nascimento de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II foi um imperador, cara extremamente culto, entendeu? É até um pecado você falar mal dele, que o cara, né, tinha uma biblioteca, ajudou Carlos Gomes na Europa, né? Explicar, entendeu? O que falta é a explicação básica. Até eu me lembro, né, no ensino médio, eu tive um professor de história que eu tinha que quase que explicar para ele história. Que nem era meu papel chegar pro professor, né? Isso, entendeu? Aí, pô, né? Então é isso. Pois é. Porque a educação verdadeira, a verdadeira história do Brasil tem que ser ensinada, né? Porque, assim, Império do Brasil a gente não aprende nada. A gente não aprende nada, praticamente. Se a gente aprende, é coisa distorcida, né? Sim. Mas, enfim. E falando assim, Salomão, tu tem algum projeto assim inserido na segurança do nosso país? Ou na assim, no caso da tua cidade, na segurança e também na área da saúde? Tem um. Eu cheguei a colocar ele indiretamente no meu projeto, mas esse vai exigir
quase que todo mandato para tentar realizar ele, é um pouco complicado. Eu tenho que ir no TJMG, tenho que ir no governo estadual para tentar realizar isso. Mas já vi que dá para viabilizar, que é no tocante à APAC, não sei se você já ouviu falar disso, que é um sistema prisional diferente, né? Ali o preso, ele vai realmente trabalhar, não é um preso de alta periculosidade, ele é de baixa, então o cara ele vai focar na horta, na padaria, né? Várias outras coisas bacanas. E o TJMG ele tem verba própria para a construção disso, só que os municípios não procuram fazer isso. Então eu pretendo correr atrás disso para tentar colocar no meu município, né? Que é fundamental, tem que ter, entendeu? Eu sou estudante de direito. Sabe esse negocinho que fala, tem que colocar o preso para trabalhar? O preso não faz nada. Isso aí já tem previsão legal há muitos anos, muito mesmo, muito. Não é agora. Não precisa de uma lei específica para isso. O que precisa é do político buscar a efetivação disso, ele correr atrás e falar, tá na lei, tem que ser executado. Aí chega o político, né, com a visão pequena da política, ou que quer lacrar o militar, aí ele fala assim, não, vou criar uma lei específica para colocar o preso para trabalhar. Já existe, é chover no molhado, entendeu? E outra coisa também, a gente tem que focar na autonomia do cidadão. Aí está um desafio para mim, né? Apesar que a segurança no meu município até ela é boa, não é tão ruim, mas a gente sempre tem que correr atrás para que a segurança seja sempre ótima, entendeu? Ou espetacular. Então é isso que eu trago aí. Interessante, meu. E tu, como monarquista, meu, tu vê com bons olhos a criação de um partido monarquista nos tempos de hoje? Então, o próprio nome já diz, né? A gente está partindo, né, um movimento imenso. É lógico que precisaria, assim, que eu vejo, uma melhor orientação do pessoal, um preparo pessoal do pessoal, assim, né, faz isso, faz aquilo, né, tenta ler esse livro, que você vai ter uma instrução um pouco melhor, vai ter um esclarecimento melhor. Mas partido é muito difícil, principalmente em política municipal. Às vezes você está num partido que é ótimo no seu município, mas no meu ele nem existe, entendeu? Então fica esse grande desafio. Eu vi, né, que o PRTB, né, o 28 lá do Levi, pegou muita gente, muito mesmo. É bacana, louvável. Eu vejo assim, um crescimento absurdo do PRTB. Pouca gente do meio conservador, da direita, está notando isso, mas está crescendo. Né? Até o caso do Mourão. O Mourão ele está com uma postura diferente do Bolsonaro. Ele está entrando mesmo na política, está defendendo. Até tem um conhecido, né, lá de Salvador, que está apoiando um candidato à prefeitura. Deve vencer, uma pessoa que eu acho que é decente. Então é assim, partido é complicado, muito complicado. Não é brincadeira. A gente, quando faz, vamos criar um partido ou vamos pegar um partido, cara, não é fácil. Não é fácil mesmo, principalmente na questão de lei, tá? Tem muita rasteira, muito, não é brincadeira, entendeu? Principalmente quando é em âmbito municipal. O que tem que ter é assim, que eu acho que é louvável. Junta 5 ou 10 pessoas do município que é monarquista, entra num partido que já exista. Ou não existe, faz, né, uma comissão provisória, né, começa a fazer quadros, começa a marcar presença na Câmara Municipal, né, começa a se movimentar. Esperar, lutar, né, gastar toda a força do movimento para criar um partido monarquista, eu acho infrutífero. Seria melhor, olha só, uma boa dica, boa mesmo. Gasta toda essa energia monarquista para entrar nas universidades. Faz lá o Enem, entendeu? Começa a entrar
curso de história, geografia, ciência política, ciências sociais, começa, né, a ocupar espaço. Eu garanto, entra um monarquista numa sala, ou dois, entendeu? Acabou. Pode ter 10 comunistas, 10 socialistas, professor de esquerda. Se um cara levanta, não, professor, não é assim, assim, assado. Tá aqui o livro, ó. O livro fala diferente. O senhor tem a missão de prestar atenção, de correr atrás, de, né, pesquisar melhor. Acabou. É uma opinião. Tem toda a razão, né? Porque falando de livro, aqueles livros do MEC lá é toda uma besteira, né? Vamos falar a verdade, né? Não sei É o como é que que o tá Brasil Paralelo atualmente. chegou a falar. Né? A questão ali da máquina, né, educacional é um monstro. Né? Você tem o FNDE, o MEC, a CAPES, né? Todas essas engrenagens que é um monstro. Ali é o que o Raimundo Faol já dizia, né? O estamento burocrático puro, puro mesmo. Entendeu? Esses livros, né? Ali eles mandam, ó, tem que ter isso, 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 isso. As editoras correm atrás para fazer aquilo. Pega um professor de uma universidade ali, outro ali. Ah, escreve isso aqui e tal para entrar no livro. Aí o cara escreve lá de qualquer jeito, coloca e pronto. Aí faz aquela tiragem de 100 mil cópias, 1 milhão de cópias, entendeu? Vende com, né, uma mina de ouro, joga para a criançada não lê, tá? Eu falo isso por experiência própria. Esses livros das escolas municipais, ninguém lê, tá? Ninguém lê. Nem o professor, dificilmente. Mas abastece os cofres das editoras, né, do meio acadêmico. Entendeu? É isso que acontece. Sim. Interessante, meu. E assim, meu, tu como ativista da monarquia, quando que tu decidiu, assim, abraçar a causa monarquista? Foi antes, assim, de tu decidir entrar pra política, de tu querer ser ativista da política? Como é Não, que, bem antes. como é que é? Ó, aí, lá para 2012, 2013, entendeu? Eu comecei a defender a monarquia, mas por causa, assim, que eu comecei, assim, eu sempre gostei de história, principalmente história brasileira. E a monarquia era, assim, era de pouca conversa. Principalmente Dom Pedro II na questão da Guerra do Paraguai, né, que eu li o livro do Francisco Doratiotto, que ele fala sobre a Guerra do Paraguai. É assim, desculpa até o palavra, mas o Brasil na Guerra do Paraguai foi um monstro, entendeu? Arregaçou mesmo, foi de poucas palavras. E aí eu falei, pô, né, que bacana, o Brasil na época da monarquia era um império, era um colosso mesmo, a nação de um desenvolvimento formidável, tinha, né, uma pessoa culta, né, tinha um parlamento com pessoas extremamente cultas, né, era um outro país, entendeu? Era uma realidade assim, que tinha problemas seríssimos, né? Laurentino Gomes ele coloca isso, né? O analfabetismo era, né, muito grande, tinha a questão da escravidão, que era muito triste, né? Mas assim, o Brasil na época da monarquia era um país que era extremamente respeitado, muito respeitado. O Brasil ele estava mesmo engrenando cada vez mais para um desenvolvimento muito extenso, muito amplo. E aí eu gostei muito. Quando entra a República, né, começam muitos problemas. Os problemas eles começam a ficar assim quase que insuperáveis. Um que eu cito aqui, que hoje em dia é insuperável para a República, é a questão das favelas. Só para você ter noção, o Rio de Janeiro tem 1.500 favelas. Viu? Isso que eu li numa matéria um tempo atrás, que estava falando que só de bandido no Rio de Janeiro tem 56 mil. Mais do que o efetivo da PEMERG. Entendeu? Aí vai falar assim, ah, não, mas isso é culpa da monarquia, questão da escravidão. Mentira. Mentira. Isso não é verdade. Tá? Eu falo isso porque eu escrevi um artigo científico e eu mostro nisso lá que é papo furado. Não foi isso. Entendeu? Cortou a monarquia,
Aí começa aquela loucura na capital fluminense. A República não conseguiu, né, a se adaptar, né? Você vê até a política do bota abaixo, que tira as pessoas do centro, joga para a periferia. Aquilo ali foi, tudo bem, ficou bonito o centro, mas ficou uma loucura, não teve um preparo, entendeu? Você pode notar que todas as políticas, né, de expansão do Rio de Janeiro, elas dificilmente você encontra ali uma prudência, uma racionalidade, né, do espaço urbano. E aí você vê, o Rio de Janeiro hoje em dia virou um inferno. 57% dos cariocas queria cair fora do Rio. Isso é muito triste, lamentável, porque o Rio ele se perdeu, né? Eu tenho um amigo que é o Rodrigo Meson, né? E você vê, ele já chegou a fazer dois documentários sobre os prefeitos e os governadores do Rio. É loucura, cara. Aquilo ali é surreal. Entendeu? Até o próprio Brizola, né, aí no seu estado do Rio Grande do Sul, você deve achar pessoas que é brisolista, que acha lindo, maravilhoso o Brizola. Mas o Brizola no Rio Grande do Sul, ele foi bacana, ele foi esperto. Ele, tipo assim, no tocante ao socialismo, ao comunismo, ele foi calmo e tal. No Rio de Janeiro, ele acelerou até o ponto de quebrar o acelerador. Entendeu? Então, a gente tem que falar isso daí. Exatamente. Isso aí, o meu amigo José falou. Se o Brasil hoje fosse um império, a questão da Venezuela, até da Argentina, seria completamente diferente. Completamente. Primeiro que quem estaria, né, comandando o país é um monarca. Né? Então, assim, ele tem muito tempo para fazer suas políticas, né, suas ações, né, no Estado. É até aquele livro, né, Os Dois Corpos do Rei, do Ernest Kantorowski, né, ele é o Estado e também, né, um homem. Então, assim, o Maduro ele teria que pensar duas vezes, até para fazer essas brincadeiras que ele está fazendo ali na fronteira, questão de Roraima, né, pensaria duas vezes antes de começar a enfrentar um império. Eu pensaria mesmo. Ele não seria louco de vir de peito aberto para enfrentar um império que tem um preparo colossal. Até porque, olha só, o que eu gosto da monarquia é que o chefe maior ele tem que defender a sua nação, porque a sua nação é a sua casa. Ele não pode se dar ao luxo de destruir a sua própria casa. Então, na questão militar, na questão de guerra, ele iria pensar duas vezes, né, de uma própria república, que o cara só fica 8 anos. Para que às vezes ele vai querer, né, incentivar o exército, a aeronáutica, a marinha, né, as polícias estaduais? Para quê? Agora, quando é um rei não, pô, eu tenho que fortificar cada vez mais o meu império, entendeu? É por isso que a Primeira Guerra Mundial, o foco dela foi a destruição dos impérios. Já notou isso? Tudo que era império foi detonado, detonar mesmo. O próprio Império Russo foi varrido e ali virou a fortaleza, né, da cultura socialista comunista. Pois é. Porque falando nisso, né, todos os impérios que caíram já começaram uma ditadura, né? Então, ou seja, uma Sim, ditadura militar, uma ditadura socialista, comunista, que nem começou uma ditadura nazista lá na Alemanha. Então, assim foi, né? A gente sabe que a república, de alguma forma, ela não é legítima na maioria dos países, né? Mas, enfim, e também até porque o nosso país, ele tem a cultura monárquica. A história do nosso país é monárquica. Nosso país é uma monarquia por essência, por tradição. E isso a república jamais vai conseguir apagar, né? E, Salomão, e assim, tu sendo monarquista, tu enxerga com bons olhos, assim, o crescimento do movimento monarquista, né? Com o crescimento do movimento monarquista, tu enxerga com bons olhos a entrada de também monarquistas que são de esquerda? Como é que tu vê isso? vamos lá, ó. Esse negócio de falar assim, monarquia de esquerda, pra mim isso aí é igual mula sem cabeça, tá? Não dá pra aceitar um negócio desse.
tudo bem, a pessoa pode ser de esquerda, gostar de ser, mas é loucura, cara. Porque, olha só, primeiro que o indivíduo ele é adepto da cultura socialista comunista. Tá? E a monarquia subentende que ele tem que, né, respeitar e defender uma casa real, que tem uma dinastia. Tá? Então são coisas extremamente antagônicas, não tem como conectar. Tá? Não há possibilidade real do cara ser socialista ou até comunista e defender o Dom Bertrand ou o Dom Luiz. Né? Pensa bem, não há. Pode a pessoa, né, chegar e falar, gosto do senhor, concordo com o senhor, mas é loucura. Não dá assim, tô tacando. Não é. Porque eu digo o seguinte, na esquerda existe a extrema esquerda, que é o comunismo, existe a esquerda, que é o socialismo, e também existe os de centro-esquerda, né? As pessoas que são de esquerda, no caso, que ingressam, que abraçam a causa monarquista, são mais os sociais-democratas, né? Que são os de centro-esquerda. Esses de centro-esquerda, eles não são socialistas, eles, inclusive, não gostam de socialismo, não compactam com essa ideia. Aí eu digo que não há problema algum. Até porque, assim, o que a monarquia defende é o quê? É descentralização de poder. A monarquia defende que o povo tenha voz. Agora, no regime comunista, é quem está no poder. O regime comunista, ele centraliza o poder apenas em quem está ao poder e as regras dele, e acabou. E acabou, é aquilo lá. Eu cito um caso aqui histórico. Social-democrata, na hora do vamos ver, eles são tudo covardes. Na época da Segunda Guerra Mundial, o Winston Churchill, ele falou no parlamento. Isso está até na biografia dele, está no filme Dark Horse. Ele deixa bem claro. O Hitler está vindo para matar todo mundo. A gente não tem que ter aqui uma postura diplomática com uma pessoa que quer matar a gente. O Partido Trabalhista, né, com a sua social-democracia linda, maravilhosa, perfumada, queria ter diálogo com o Hitler. O Winston Churchill falou, se tiver diplomacia com Hitler, ele vai invadir a Inglaterra, vai destronar o rei e vamos ter capachos de um ditador. Então, o que acontece? Social-democrata no Brasil não dá certo, tá? Você vê o próprio caso do PSDB. Não existe, olha, um partido que tem o maior número de quadros políticos e é um fracasso. Eu me lembro da última eleição, o Cabo Daciolo ficou numa montanha rezando e teve mais votos do que o Geraldo Alckmin, que fez campanha e tinha uma propaganda de TV colossal. O cara fica na montanha, tem mais votos do que o cara que faz campanha de rua. Então, o que acontece? Social-democrata é aqueles caras que, tipo assim, não quer ver a realidade, entendeu? Tá pegando fogo, tá acabando tudo. Aí fala assim, não, eu acho que vai melhorar tudo, se eu tomar um cafezinho aqui, vai ficar tranquilo, deixa quieto. É isso, entendeu? Não dá certo aqui no Brasil. O Brasil tem uma outra realidade, tem um outro ritmo. Entendeu? Pode existir, entendeu? Pode ter tudo, mas não dá para confiar muito. Sim, bem interessante a tua colocação, meu. E dentro da política, assim, uma coisa assim que sempre quem está se candidatando, né, a monarquista esse ano, né, os monarquistas que estão se candidatando esse ano, eles sempre dizem que jamais vão deixar de abraçar a causa, né, que vão continuar levantando a bandeira do império dentro da política. Isso é algo bom, positivo para nós, que a gente precisa de monarquistas, né, que são pessoas confiáveis, né, e agora existe um argumento de muitas pessoas que, né, muitas pessoas que não concordam com isso dizem o seguinte, que monarquista não tem que fazer parte da política, que ele tem que ser apartidário. E tu concorda com isso, meu? O que tu tem a dizer com isso? Olha só, essa visão de não participar da política, ela tá como, infelizmente, uma norma.
Então vamos deixar a política para o PCC, Comando Vermelho, né, para o PT, para o PSOL, né, para a Rede, para o PCO, PSTU, vamos deixar para esse pessoal. Vamos ficar todo mundo em casa, quietinho, ficar nas redes sociais, né, imitando ou lacrando, entendeu? E deixa a política de verdade para esses caras. Sabe o que vai acontecer? Em poucas décadas, a gente vai estar pior que a Venezuela, entendeu? Não dá, entendeu? Para ficar em casa, quietinho, entendeu? Fugir do confronto, fugir da briga política e deixar isso tudo de bandeja para esses caras. Não dá. É por causa dessa postura que a República fez, entendeu? O que bem entendeu, o que bem achou com a população, entendeu? Então, o que acontece? Quem gosta, quem pode, quem tem conhecimento, entre na política, entendeu? Entra mesmo com objetivo, com seriedade, entendeu? Sem ser traíra, entendeu? Duas caras falam uma coisa e daqui a pouco entra, tipo, aí vira uma Joyce da vida, né? Não dá para fazer isso, entendeu? E questão, tipo, da monarquia não dá para abrir mão, entendeu? A gente, entrando na política, a gente tem que pressionar para ter um plebiscito novamente, que aquele de 93 foi pura fraude, é pura fraude, não deu tempo, né, certo para o pessoal fazer a própria propaganda, entendeu? Então não valeu, entendeu? Exatamente, meu. Até porque assim, e falando nisso, né, eu tinha feito uma live com um professor e advogado, e ele explicou que os príncipes foram impedidos de fazerem campanha na televisão. Então, né? Chegou uma hora... Então, não dá pra falar que foi justo. Sim, exatamente, não foi justo. Foi muita coisa que foi manipulada. Inclusive a própria cédula de votação já era confusa, né? Exatamente. Então, assim, Salomão, tu acredita, sim, na tua opinião, tu acredita que o movimento monarquista, ele precisa do conservadorismo para crescer? Já que ele cresceu assim nos últimos anos com a onda conservadora, tu acredita que precisa nos próximos anos crescer junto com o conservadorismo? É fundamental, é imprescindível. Até eu cito aqui as obras do João Camilo de Oliveira Torres, entendeu? Tem que ler esse livro, que é Os Construtores do Império. Tem que ler as biografias dos grandes intelectuais na época do Império. Tá até aqui uma coleção que foi publicada pela editora 34. Entendeu? O conservadorismo, ele é assim, junção da monarquia, entendeu? Você comparar uma coisa da outra, não vai dar muito certo. Até na questão do próprio Nabucco. A bem, na verdade, é assim, quem é monarquista tem que ler história do Brasil, tem que sentar a bunda e ler todas as obras. Ah, é uma obra de esquerda. Pô, cara, tu tem que ler. Tu tem que ler até por um debate, você não ficar de calça curta com um oponente que tem uma bagagem maior que a sua. Tem que ler as obras do Raimundo Faoro, né, do Chico Buarque, todo esse pessoal, do Florestan Fernandes, né, do Laurentinho Gomes, tem que ler todo mundo. Tem que ter conhecimento. E até as obras que falam só do conservadorismo, só da própria monarquia, por aí vai. Sim. Entendeu? Tem que ter um preparo, entendeu? Interessante o que tu falou, meu, né? E assim, eu gostaria de até fazer um comentário, meu, que o que acontece assim, o monarquista que está se candidatando, ele tem que ver o partido que ele está entrando. Porque, por exemplo, eu tenho um viés, vamos supor que eu tenho um viés mais de centro-esquerda, né, ou até de centro, mas daí eu quero entrar para o partido do PDT. Só que para quem se lembra, no plebiscito de 93, o PDT declaradamente foi contra a monarquia, fez campanha para o presidencialismo republicano. E além do mais, para quem se lembra, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, eles atacaram o Rafael Moreno, que ele tem um perfil chamado Robô Conservador, e ele é membro um dos fundadores do Movimento Brasil Monarquia. Atacaram ele, fizeram uma postagem atacando ele,
Porque ele defende a monarquia. Então, um partido que declaradamente é contra a monarquia, por que o monarquista vai se filiar? Tem essa questão. Então, Não, o monarquista que está agora, aqui... Pode falar. até no caso do PDT, né? Até que, imitando um pouco o Segundo, né? Que fala, veja bem, meu caro, né? PDT, que ele fala assim, né? O PDT, o Ciro Gomes, ele é o vice-presidente do PDT, o Carlos Lupe é o presidente. Eu estou acompanhando bem como que está agora o PDT. Eu comprei o livro do Ciro Gomes, recentemente, é o Projeto Nacional. Ele vem com a mesma batida do Getúlio Vargas, do JK, né, Nacional do Desenvolvimentismo. O objetivo desse pessoal é, assim, criar, né, um projeto de país onde o capitão disso aí, né, vai ser o Ciro Gomes, e aí ele pega um pouco de Getúlio, JK, né, esse pessoal do desenvolvimentismo, né, para avançar o país, que o país está todo parado, tudo destruído, ele vai na narrativa dele. Então, não é lógico quem é conservador, de direita, monarquista, né? Eu tenho conhecido amigo que é bolsonarista e está no PDT. É um perigo, porque se descobrir, eles podem cortar. Você pode até ganhar a eleição, mas eles vão tirar você. É muito perigoso. Eu não recomendo, entendeu? Não recomendo mesmo. Certo partido não é nem tenta dar uma de doido de entrar, porque você corre um risco altíssimo. Entendeu? Tem outros partidos que é melhor, tem uma tranquilidade maior, do que entrar num partido que é perigoso. Entendeu? Tem uma incerteza absurda. Ai, olha só, meu, quem é que entrou na live aí, ó, o Martelo é Coroa. Comentaram aqui, tô bugado, o Thiago na Confembras, Martelo é Coroa, acho que é o Bruno de Souza que tá aí. Bruno de Souza, um prazer te receber aqui, sim, meu. Não é o Rodrigo que tá fazendo as lives, tá? Agora as lives da Confederação vão ser feitas por mim, tá? Ele tá estudando pra caramba no serviço dele, e ele pediu que eu tomasse a frente, né? Eu, gaúcho, né? Então, mas pra quem não me conhece aí, pessoal, pra quem entrou na live depois... meu nome é Thiago Oliveira, né, sou do líder do grupo Gaúchos Monarquistas e também faço parte da confederação. Inclusive o Eduardo, que está aí na live, também faz parte da Confembras, né, e a gente está aqui, né, tocando a live para frente. Né, então eu vou estar ajudando o Rodrigo aí nesse tempo aí, enquanto ele não vai poder mais fazer live, porque ele está bem atarefado, estudando pra caramba, né, para a prova dele. Mas enfim, desculpa te cortar aí, Salomão, pode continuar aí que eu estava... Então é isso, assim, tem que ter, né, uma observação um pouco mais séria em qual partido vai entrar, né? Tem certos partidos que é um perigo mesmo de se entrar. O PDT é um, PSOL é outro, PSTU, Rede, TV, não entra, assim, porque é muito perigoso, entendeu? Pô, entra um monarquista lá e descobre, você é cortado, entendeu? Cortado mesmo. Sim. Exatamente. E eu gostaria de saber de ti, né? Parabéns aí pelo projeto. Mande um abraço para o Rodrigo também. Pode deixar, Bruno. Eu vou mandar um abraço aí para o Rodrigo, né? Que a gente abraçou a causa, né? De estar aí promovendo, ajudando no filme, né? Na criação do filme, porque eu achei muito interessante. Eu tive o prazer de conhecer o Bruno de Souza, não pessoalmente, mas espero, né? Porque ele é bem simpático, muito legal, né? Mas enfim. Então, pessoal, para quem está na live aí, vamos lá. Vamos ajudar o projeto aí, o Martelo é Coroa, vamos ajudar o filme, tá? Vão lá depois na página, né? Vai ter o link lá, o link na bio da página, e vamos contribuir que tem poucos dias, viu, pessoal? É isso aí, só lembrando aí na live. Então, assim, Salomão, continuando, tu acredita, na tua opinião, antes de encerrar a live, acho que vai... Bom, mas o bom é que assim, o perfil da Confederação tem mais de 10 mil seguidores, então, no caso, acho que dá para passar um pouco de uma hora, mas se passar não tem problema. Então, assim, Salomão, tu acredita que se o governo de esquerda voltar ao poder, tu acredita que o movimento monarquista pode se enfraquecer? Não. Se alguém da esquerda é conquistado
poder novamente no Brasil, todo mundo vai mudar. E isso não é histeria, não é doideira. E eu nem falo só do pessoal da monarquia, não. É o país inteiro. Porque, assim, em poder e em política, uma vez que você conquista o poder, você faz de tudo para manter o poder. Uma coisa lógica. Então, o que acontece? Se alguém da esquerda conquistar algum milagre o poder, eles não vão mais brincar. Eles vão fazer o que está lá no projeto do PT, que poucas pessoas leram, até os cadernos de tese do PT, que é o quê? Regulamentação da mídia, tá? Vai regular a mídia, entendeu? Vai ter fiscalização. Sabe esse negócio de check? Aquilo ali é só uma pequena parte. O fact-check real deles é criar um prédio imenso, fiscalizar tudo, monitorar tudo, entendeu? Vai começar aí. Eles não vão brincar, eles vão perseguir todo mundo, entendeu? Vai perseguir mesmo, né? Começar a correr atrás do tempo perdido. É uma coisa lógica. A Argentina, do Roberto Fernandes, com a Cristina Kirchner, tempos atrás, ele prometeu criar o imposto de grandes fortunas. O que aconteceu? Olha só, 13 mil argentinos ricos caiu fora do país. Levou 39 bilhões, né, de dólares para o Uruguai. Entendeu? Então é uma coisa bem lógica, tipo assim, matemática. Entrou esquerdista, a conta dá zero. Entendeu? E o zero vai ser a nossa liberdade. É isso que vai acontecer. É todo mundo. É monarquista, conservador, a pessoa sem posicionamento político, vai todo mundo rodar. Entendeu? Não vai ser outra coisa. Interessante, meu, a tua colocação, né? Porque, assim, ó, a gente tá... O que que acontece? A gente tem um governo conservador, um governo de direita, né, na presidência, mas... Só que também é claro que as pessoas que estavam no poder antes, que ficaram anos no poder, não aceitaram. Então a gente está sobre essa ameaça, assim, de pessoas de extrema esquerda quererem voltar ao poder. Isso dentro da política normal, é natural que isso aconteça. Daí muitos monarquistas têm se perguntado se isso pode ser um problema no movimento monarquista, porque tu pode até discordar de mim, Salomão, mas o que eu acredito que é o seguinte, que o movimento monarquista ele tende a crescer também nas crises. Né? Porque que com certeza se a república tivesse dado certo no Brasil, não haveria motivo de defender a monarquia. Mas a gente vê que o movimento monarquista cresce cada vez mais porque não adianta a gente só eleger políticos bons, mas também a gente precisa de uma forma de governo que realmente dê estabilidade política e dê continuidade aos projetos, né, que dê unidade, dê estabilidade, né? Então, mas enfim, o que eu tinha que te perguntar, meu, era isso. Falta 2 minutos aí para encerrar a live, então, meu, tem algo a dizer assim? Tu tem algo a dizer, considerações assim, fazer a tua campanha aí, meu, nesse tempo? Aí tá, eu tenho aqui o meu santinho aí, que eu tô distribuindo na rua aí. Tem até meu adesivo aqui, que eu tô circulando aí, o pessoal pular nos carros. Eu quero agradecer ao espaço, a entrevista, agradecer a todo mundo que assistiu, que participou. E o que eu falo assim, quem é monarquista, quem é conservador, tem que entrar, tem que brigar. A gente tem que ocupar espaço mesmo. Não pode deixar para esse pessoal conquistar o poder ou tentar de novo ocupar o espaço. A gente tem que limitar esse pessoal. Não pode ter medo, entendeu? É aquela frase do Paulo Mercadante, né? Não parar, não precipitar e não retroceder. É essa postura que a gente tem que ter. E quem entrar agora como vereador, como prefeito aí, até vice-prefeito aí, é usar o que tem à disposição para pressionar o avanço da monarquia, né? Ir em Brasília falar com os deputados federais, com os senadores, para tentar colocar um plebiscito, entendeu? Eu não vejo, vou falar para vocês, eu estou entrando em um desses objetivos, que até hoje eu nunca vi ninguém com culhão para ir lá em Brasília e falar assim para o deputado, tem que colocar um plebiscito novo, tem que colocar, porque a população está com uma insatisfação brutal, entendeu?
essa insatisfação com o governo, no regime, é muito alta. Então tem que ter uma pesquisa, perguntar para a população. Eles querem que continue na pública ou que mude? E a população vai falar que vai ter que mudar e tem que colocar monarquia. É isso. Obrigadão aí. Então, antes da gente encerrar a live, pessoal, tá? Só queria dizer assim, lembrar, vamos apoiar os candidatos monarquistas, tá? Vamos todos nos unir, vamos apoiar. Quem aí é de São Lourenço, apoia aí o nosso amigo Salomão Campina, vamos apoiar, tá? E quem não tem candidatos monarquistas, pesquise quais são os melhores, os conservadores, enfim, pesquise que tem uma ficha limpa, tá? A gente precisa de pessoas boas, né, que facilitem, né, que, por exemplo, assim, aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem candidato monarquista, mas a gente tem simpatizantes da monarquia, então já é uma coisa boa, né, então já fica a dica aí pro pessoal, tá? E lembrando que assim, pessoal, as lives da Confederação vão ser feitas por mim agora, tá? Eu posso, por exemplo, ajudar o Eduardo, né, o Eduardo Gonçalves, também é da Confederação, se não for eu vai ser ele, mas o Rodrigo, né, que todo mundo gosta dele, eu também gosto muito dele, ele é grande amigo meu, ele que pediu para que eu fizesse essas lives no lugar dele, né, então ele não vai poder estar fazendo esse ano, porque ele está bem atarefado com os estudos dele, com o serviço dele, né, então, e ele trabalha em 3 empregos ainda, né, mas enfim, então eu quero agradecer a todos, tá, muito obrigado a todos que participaram, e é isso aí, pessoal, Ave Império do Brasil. Valeu aí. Com Deus.